Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Quero trazer uma palavra direta para o seu coração. Obrigado, irmão. Seu coração hoje. Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20. Quem abriu, diga amém. Diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já está movendo sobre nós, cada vida que está aqui. Deus, nós já adoramos o Senhor com lindas canções, nós já oramos, mas nós queremos ouvir a Tua voz. A minha oração é: prega para nós, Espírito Santo, e que nós possamos mais uma vez ser tocados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Esse texto é interessante para o que eu quero tratar, e o meu tema hoje é registrado no céu. Numa etapa um pouco mais avançada no seu discipulado, aonde ele vai enviar os seus discípulos à frente dele para falar sobre o reino, para levar cura, paz para quem estivesse precisando, para expulsar os demônios e para avisar algo, que Jesus vai passar por aqui. Lucas, ele é o único evangelista dos 4 sinópticos que vai dar a numeração, o detalhe dos discípulos enviados, porque talvez na leitura rápida você possa achar que só foi enviado 12, mas na verdade Lucas nos fala que foi enviado 72 discípulos, e Jesus mandou eles irem na frente, fazendo a obra, anunciando, até que ele chegasse. Interessante, que diante desta ordem missional de Jesus, ele não os enganou, ele não mentiu, ele disse: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Era Jesus ensinando que na missão da propagação do reino, na missão da exposição do evangelho, de desfazer as obras de Satanás, não espere facilidades, não espere glamour, não espere status, porque não é isso a obra de Deus. Pode ter dificuldades, vai ter arduidades nesse caminho, mas uma coisa você pode esperar, que é o que? Garantia. Por quê? Porque quem enviou é o mesmo que garante a missão cumprida. Então Jesus, ele envia para essa missão, que não seria fácil, e que eles não deveriam ter distrações. E o que é mais interessante, é que esse fato aqui de Lucas 10, ele é um protótipo, um modelo da missão que Jesus também nos deu como filhos, como igreja. Por quê? Porque os discípulos foram enviados para falar que o reino estava chegando, e que Jesus iria passar por aquelas cidades. E nós fomos enviados para avisar que o reino chegou e que Jesus em breve está voltando para buscar a sua igreja. Então a nossa missão é propagar um reino que chegou, levar cura e paz para quem precisa, ser resposta para vidas, para lugares, expulsar os demônios, desfazer as obras de Satanás e avisar para tudo e todos que Jesus está voltando. Isso é maravilhoso. Fazer a obra de Deus, ser usado por Deus, fazer parte da família de Deus, orar e os demônios saírem,
orar e os doentes serem curados, a situação mudar, a vida ser transformada. Irmãos, tudo isso é bom demais. A alegria que é gerada em nosso coração por ser usado por Deus é indescritível. Se você ainda não teve essa experiência, que no nome de Jesus você sai daqui hoje cheio do Espírito e que Deus vai te usar, você pode ter certeza disso. Mas ser usado por Deus gera em nós, de fato, uma alegria que não se mede humanamente, é indescritível. É algo muito bom. Sabe, eu já recebi testemunhos de pessoas ligarem, de pessoas falarem: pastor, a palavra que o Senhor pregou, a palavra que o Senhor trouxe mudou a minha vida. O Senhor falou de perdão, eu perdoei. O Senhor falou de posicionamento, eu me posicionei. O Senhor falou de cura, eu fui curado. Sabe, transformou a minha vida. Eu sou uma nova pessoa, irmão. Não infla o ego não, porque a gente sabe que eu carrego não vem de mim. Mas isso é uma alegria indescritível. Quando alguém fala para você: cara, você orou e eu estou me sentindo melhor. Você orou e Deus entrou naquela causa. Sabe, ser usado por Deus é poderoso e traz uma alegria muito grande. Tanto que os 72 discípulos, a Bíblia diz que eles voltaram alegres. Eles voltaram radiantes. Eles voltaram dizendo: Jesus, você não sabe dar maior. Que foi? Até os demônios se submetem ao seu nome. Até os demônios saem correndo quando a gente declara o nome de Jesus. A gente orou, as pessoas foram curadas. Jesus, a gente está radiante, a gente está feliz. E Jesus responde no verso 18: eu vi Satanás caindo do céu. O que é isso? Era como se Jesus estivesse falando: eu estava lá quando Satanás foi derrubado, quando ele foi retirado, quando ele foi expulso. Eu derrubei, eu arranquei. E é só que agora ele vai ainda além. Ele fala: eu que vi Satanás cair, agora dou a vocês autoridade para pisar na cabeça de cobras e escorpiões, e digo mais, e nada lhes causará dano. Que maravilha, irmãos. Entenda, os demônios não se submetem a mim e a você, eles se submetem ao nome de Jesus, à autoridade de Jesus que nós carregamos. E Jesus está dizendo: eu dei vocês, a autoridade do nome de Jesus está conosco. Então você e eu temos a autoridade de Deus para pisar sim em cobras e escorpiões e na cabeça de Satanás. Aprende algo. Fala para quem está do seu lado: há autoridade de Deus em você. Entenda, a alegria de ter essa autoridade, de fazer parte dessa missão gigantesca, é gigantesca no sentido literal da palavra. Você vê que outrora você estava perdido, mas o Senhor te resgatou e agora usa você para resgatar muitos. Isso aqui é indescritível. Você vê que um dia você estava doente, mas o Senhor te curou e agora usa você como agente de cura na vida dos outros. Isso é indescritível. Você vê que você estava arruinado, perdido, mas o Senhor alcançou você e agora através de você Ele está alcançando a tua casa, a tua família, os teus amigos. Isso é maravilhoso. Porém, Jesus disse: vocês têm autoridade para fazer essas coisas, só que não se alegrem, não fiquem felizinhos ou felizezinhos só por isso. Vocês precisam se alegrar de verdade por uma coisa. Aí os discípulos perguntaram o que? Você pergunta o que? Vocês precisam se alegrar na verdade por uma coisa: por terem os seus nomes escritos no céu. Se alegre por uma coisa, o quê? Seu nome está registrado no céu. Jesus está mostrando que existe uma alegria maior e melhor e consequentemente eterna. Jesus está mostrando que há uma alegria maior do que fazer a obra dele. Olha que loucura. Maior do que ser usado por ele. Qual é essa alegria? Ser salvo verdadeiramente por ele.
Porque, irmão, tem gente que pode estar fazendo a obra de Deus, mas ainda não foi salvo. Te explico. Porque, primeiro, tem gente que está fazendo a sua própria obra, achando que está fazendo a obra de Deus. Não querem propagar o nome de Cristo, mas querem propagar o seu próprio nome. Não oram para que as pessoas sejam libertas e Cristo seja exaltado, mas sim para que ele ou ela seja reconhecido. Essas pessoas até abençoam as outras, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. A salvação não os alcançou. Segundo, tem pessoas que até têm os dons de Deus, fazem uso deles, abençoam outras vidas, mas não se permitem serem transformadas por completo. Pregam a outros, mas não pregam a si mesmo. No púlpito é uma coisa, mas em casa é outra. Apertou, mas é assim que Jesus cura a gente. Na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Eu já ouvi uma história clássica no meio cristão, que uma criança falou para o pastor: pastor, o meu pai pode morar na igreja? O pastor falou: mas como assim morar na igreja? E ele falou: porque na igreja ele é uma bênção comigo e com a minha mãe, ele trata a gente bem, ele honra a gente, mas em casa ele é completamente ao contrário. Então eu queria saber se a gente pode morar na igreja, se na igreja ele é assim. O que você quer dizer, pastor? Tem gente, irmãos, que está pregando a si mesmo, ou melhor, que pregam a outros, mas não pregam a si mesmo, que estão vivendo de aparência. Entenda uma coisa, eu não estou falando de cometer erros, eu estou falando de viver no erro e nem pensar em deixá-los. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Esse é um dos textos que mais mexem comigo. Eu já falei aqui inúmeras vezes e eu prego, eu vou sempre estar falando por ele, porque a gente não está falando de gente pequena aqui, de gente desconhecida. Então a gente está falando de gente grande, que curava, que expulsava demônios, que pregava. Olha essa versão do mesmo texto, Mateus 7:21. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que o meu Pai deseja. Posso até ver a cena, no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando: Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que os nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabe o que eu vou responder? Disse Jesus: vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. Uau! Que isso, irmão? Se isso aqui não mexe com a gente está fora de eixo. Aqui está falando de pessoas grandes, mas presta atenção. A questão aqui não é julgarmos quem é famoso, quem é celebridade, perdão, quem é desconhecido, é porque a função de julgar não é nossa. Tanto que vão ter pessoas que nós nunca saberemos as suas faces reais, mas Deus conhece cada um por inteiro. Então a questão não é julgar quem é famoso, porque o problema não é Deus te fazer famoso, o problema é você querer usar a Deus para ser famoso. O problema não é Deus te fazer rico, que Ele me faça em nome de Jesus. O problema é você querer usar Deus para enriquecer. Está comigo ou não? Então entenda, porque quando você tem essa prática, você demonstra que você não foi alcançado por aquilo que você prega. O que Jesus está dizendo é que eles até curaram os enfermos, expulsaram os demônios, pregaram a mensagem do reino, construíram impérios, mas os seus corações permaneceram sujos e corruptos, as suas almas permaneceram perdidas e suas vidas condenadas. E quando Jesus diz: eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são, Ele está dizendo: os seus nomes nunca estiveram escritos ou registrados no céu. Uau!
Vocês até expulsaram o demônio, mas eu não sei quem vocês são. Irmãos, vocês não são disso? Nós somos crentes, cara. Nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo, diga amém. Aí você está na obra de Deus, você está na vida de Deus. E sabe, tem pessoas que estão fazendo para Deus e acham que estão certo, mas se o coração estiver corrompido. É você pregando, gente sendo salva, demônio sendo expulso, gente sendo curada, mas o registro do seu nome não está no céu. Que loucura. Por isso que Jesus está dizendo para os discípulos: não se alegrem só porque os demônios se submetem a vocês. Se alegrem por terem o nome escrito nos céus. A obra que nós fazemos precisa ser a consequência da obra que Jesus fez em nós. A salvação que pregamos precisa ser a consequência da salvação que nos alcançou. Por isso, a alegria maior é ter o nome registrado no céu. Irmãos, e essa alegria é a alegria da salvação. Porque o nome registrado no céu, escrito no céu, é a certeza que fomos salvos verdadeiramente. No céu existem alguns livros que a Bíblia relata, alguns memoriais. Dentro dos mais conhecidos está um livro que projeta os nossos dias, já escritos antes mesmo de vivermos o primeiro desses dias. Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então existe um livro que Deus, em sua onisciência, escreveu nossos dias antes deles ainda existirem. Mas a Bíblia também vai nos falar de um livro que é o livro da vida. Preste atenção, ao qual estão escritos os nomes daqueles que hão de ser salvos por Cristo Jesus. Esse é o livro ao qual Jesus está se referindo aos discípulos quando lhes fala da alegria maior de ter o nome registrado, escrito nos céus, a saber, nesse livro da vida. Quando você começa a entender o que é ter o nome escrito nos céus, o que é ter o registro nesse livro, você começa a ver de fato que Jesus estava perfeitamente certo como sempre, pois a alegria de ter o nome escrito nos céus é maior do que qualquer outra alegria, pois não se está se falando de momento, mas está se falando de eternidade, de algo que não cabe a nós fazermos, mas só a Cristo, por seu amor e por sua graça, executar. Então nós temos sim que nos alegrar muito quando temos a convicção que os nossos nomes estão registrados no céu, porque existem benefícios poderosos de ter os nomes registrados ou escritos no livro da vida. E eu começo, primeiro, uma vez o teu nome registrado lá, ele não se apaga mais. Está comigo ou não? Eu preciso beber água, eu estou com a garganta bem seca. Repete no 3 aí, lê para mim. 1, 2, 3. Aleluia. Então vamos lá. Pastor, o senhor está dizendo uma vez salvo, salvo para sempre. Não necessariamente. Eu preciso da sua atenção redobrada para te explicar isso aqui rapidamente. A salvação, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é algo que você ganha hoje e perde amanhã. Ganha de manhã, perde à noite. A teologia vai chamar isso de pisca-pisca. É como o interruptor de uma luz, se acende e apaga, acende e apaga. Entenda, tem gente que acha que é assim. Você aceita Jesus hoje, aí pecou de manhã, perdeu a salvação. Se arrependeu de tarde, foi salvo de novo. Deu mole à noite, perdeu de novo. Acordou de manhã arrependido, salvou de novo. Irmão, você imagina aqui, irmão, que loucura é essa? Pastor, então peraí, então se eu fui salvo, se eu estou salvo, a sua atenção comigo,
Eu posso então viver uma vida dúbia, ou então eu posso de vez em quando fazer uns negocinhos, ou então eu posso de vez em quando dar umas escapadas, eu não vou perder mesmo a salvação. E eu te digo, não. Porque se você vive uma vida dúbia, quer dizer que você não foi salvo. Spurgeon fala uma frase muito poderosa: a graça que não me muda, não me salva. Irmãos, que graça é essa que tem poder de te salvar, mas não tem poder para te transformar? Que graça é essa que tem poder para te levar para o céu, mas não tem poder de te tirar da prostituição? Que graça é essa que tem poder de fazer te salvar, te levar para o céu, te dar uma nova vida, mas não tem poder de te libertar? Ei, mentira do diabo! A salvação não é isso, eu vivo perdendo, vivo ganhando, é uma bagunça. Então eu posso viver uma vida dúbia e perder de vez em quando? Não pode, porque quando você deixa de fazer aquilo que Deus propiciou, significa que na verdade você não foi salvo. Apertou, claro, eu sei. Se você vive uma vida dúbia, a salvação ainda não te alcançou. A salvação te alcança quando você aceita Jesus. Pastor, eu quero saber mais sobre isso, faça doulos. Eu tenho uma aula lá, quase 2 horas, só explicando sobre isso. A salvação te alcança quando você aceita Jesus como seu Salvador, deixa Ele te transformar. Quando você deixa de fazer o que você fazia, ser o que era, a sua vida nunca mais é a mesma, você é uma nova criação, você é transformado de dentro para fora, sabe, você muda de verdade, a ponto de quem te conheceu antes não reconhecer quem você é hoje. É isso que Jesus faz na nossa vida. Então, preste atenção, a pessoa vem para Jesus, desvia, depois volta, desvia de novo, depois volta, desvia de novo, volta, desvia de novo. Pastor, mas ela é salva toda... Irmão, bem provável que ela nunca foi salva. Te explico, porque tem gente que aceita a igreja, mas não aceita Jesus. Tem gente que vem para a igreja, mas não vem para Jesus. Tem gente que gosta do culto, mas não gosta dos princípios de Jesus. E hoje num evangelho tão deturpado, num evangelho tão glamourizado, tão facilitado, o que tem de gente dentro da igreja, se diz de Jesus, até serve em alguma área, mas cheio de esquema lá fora, irmão. Isso aqui que é pior, acha que não tem nada a ver. Não, pastor, mas isso aí não tem nada a ver não, se eu não fizer isso aqui, como é que vai ser? Ué? A parte de negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, você não leu, meu filho? Tem se vivido, se construído uma bagunça, aonde pessoas achando que foram alcançadas, mas na verdade ainda estão perdidas. Eu sei que existem processos, eu sei que muitas do que o evangelho produz em nós é processual. Eu sei que a gente vai sendo liberto, a gente vai deixando, eu sei, mas eu não estou falando de processos, eu estou falando de pessoas que acham que está tudo certo, e é isso mesmo, e Deus sabe que eu sou assim. Irmãos, você imagina Deus humano, imagina comigo, Deus com um livro, uma caneta. Tem alguém que chama Joaquim aqui? Ninguém? É um nome não tão comum hoje, né? O Joaquim veio à frente, aceitou Jesus, que alegria. Imagina Deus humano aqui, ó, na nossa mente. Vou escrever lá, Joaquim da Silva. Os anjos tudo em festa, Pedrinho. Passou um mês, Leandro. Joaquim desviou, Léo. Apaga o nome de Joaquim. Poxa, Joaquim, achei que ia. 5 meses depois, Joaquim voltou para Jesus. Joaquim da Silva. Passou um ano, irmão. Joaquim saiu de... Joaquim não é fácil, cara. Rapaz, o Joaquim só Jesus. Irmão, peraí. Só não ia ter página para colocar Joaquim aqui. Você está entendendo ou não? Ou então, imagina Deus na sua onisciência, falando, ó,
Joaquim sentou Jesus, vou botar Joaquim aqui, falando para os anjos, na minha versão, João Pauliniana, tá? Vou botar Joaquim aqui, mas, poxa, daqui a pouco vou ter que apagar. Por quê? Gabriel, ele vai desviar, pá. Isso aqui não fica muito tempo, não. Aí apaga. Está comigo ou não? Deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa parar de humanizar a Deus. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Então você entenda uma coisa, se a pessoa veio na igreja, ou veio à frente, mas não veio para Jesus de verdade, Deus sabe. Esse negócio de escrever e apagar toda hora, e rabisco, e rasgou a página, esquece isso. Isso não. Eu, João, conheço gente que já, eu conheço um monte de Joaquim, para ficar mais claro na mente de vocês. Eu conheço gente que já veio, que já saiu, que já veio, que já saiu, que já veio. Eu poderia ficar aqui até 10 horas, já veio, que já saiu. Quem conhece gente que já veio, já saiu? Está com medo? Eu vi o pessoal falando, isso é comum. Agora deixa eu te falar uma coisa. Olha que saiu tudo aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço gente assim. Mas chega uma hora que a salvação entra de verdade. E eu nunca olho alguém na frente, nunca, a minha maior alegria, porque o primeiro passo é vir aqui sim. Seja quantas vezes for. Sabe o que o diabo quer falar para você? Você já foi 3 vezes, cara, vai de novo. Venha quantas vezes for preciso. Porque eu repito, conheço gente que já veio, que já saiu, mas, irmão, mas chega uma hora que a salvação entra. Chega uma hora que Deus, aleluia, entra verdadeiramente no seu coração. Eu lembro do presbítero Alberto, que não está aqui hoje. Irmãos, não tinha problema com droga, todo mundo conhece o testemunho dele. Ele vinha, só lá na igrejinha, não sei se o Léo lembra, essa galera antiga lembra, só lá no Pedrinho lembra, só lá na igrejinha já voltou para Jesus mais 8 vezes. Mas teve um dia que ele foi lá na frente de novo. Quem estava de fora podia até julgar. Foi mais uma vez. Lá o Alberto de novo. Mas você não pode julgar e nem eu, porque você não sabe o dia que a salvação chega. Ele foi com o coração aberto. Jesus entrou na vida dele. E tem mais de 12 anos que ele está liberto, transformado, limpo e fazendo a obra de Jesus. Jesus salva. Aleluia! E quando a salvação chega, você não consegue retroceder mais. Sim, tem pouca gente comigo. Quando a salvação chega, você não volta mais atrás. Dias difíceis vêm, tempestades assolam, perdas chegam, dores assolam, anos passam, mas você permanece firme no Deus que salvou a sua alma. Irmão, quando o dia mau vem, você pensa até em deixar, você pensa até em parar, mas o seu pensamento não chega na sua atitude. Por quê? Porque a salvação alcançou o seu coração, e você está igual Paulo dizendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no unigênito de Deus. Olha para as senhorinhas, eu gosto muito das senhorinhas. Hoje em dia é mais escasso as senhorinhas, né? Mas tem muita senhorinha ainda. Aqui eu tenho algumas aqui, ó. A Karen não, a Karen é nova ainda. Irmãos, você olha para a senhorinha, cabelo branquinho. E Jesus é maravilhoso. Aí o mundo mudou, se modernizou, cheio de tecnologia, para onde vai? Mas ela está ali, ó. Jesus é maravilhoso. Aí você pergunta, mas não passou por luta não? Claro que passou, irmão. Se eu com 36 anos, eu sei que você pensou que era 25, mas eu com 36 anos de idade, que vou fazer ainda, minha mulher fala, você fica adiantando as coisas, quem se adianta governa, eu vou fazer 36 anos de idade, já passei, imagina, claro, mas deixa eu te falar uma coisa, quando a salvação chega, você não volta mais para onde Deus te arrancou. Aleluia, eu vou falar de novo. Quando a salvação chega verdadeiramente na sua história, quando um Cristo inunda o seu coração que está aberto para Ele, você não volta mais para onde Deus te arrancou.
Aí há uma pergunta, ok, mas pastor, se eu não perco com tanta facilidade assim a minha salvação, então peraí, eu tenho uma pergunta, qual? A salvação se perde? Uma boa pergunta. Quem quer entender mais sobre isso, diga amém. Faça doulo, se matricula lá, que não dá tempo não. Existem algumas vertentes teológicas que dizem que não perde, mas preste atenção. A Bíblia mostra para nós que sim, há uma possibilidade. Hebreus vai nos mostrar a única causa que nos faz perder a salvação. Porque senão a gente fica num looping eterno. Como? A salvação não perde facilmente, então eu posso viver uma vida de me perder de vez em quando. Não, você não pode. Se você se perder de vez em quando, você viver essa vida dúbia aí, essa baguncinha da sua vida, você na verdade a salvação não te alcançou. Tá, então eu fui salvo, mas aí, então, já que eu não perco, eu posso viver na minha baguncinha. Não, se você viver, irmão, a gente fica aqui até amanhã. É um looping eterno, então preste atenção. Olha o que diz Hebreus, capítulo 6, verso 4 até o 6, olha. Vai entrar aqui? Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, presta atenção, aqueles que uma vez foram iluminados, fala iluminados, fala comigo, dom celestial, fala comigo, participante do Espírito Santo, ok, verso 5, experimentaram a bondade da palavra de Deus, fala a bondade da palavra de Deus, fala comigo, poderes da era que há de vir, verso 6, mas caíram. É impossível que não sou eu, Bíblia, que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aqui está falando de alguém, não é alguém que veio na igreja, não. Aqui está falando de alguém que foi iluminado pela verdade, provou dos dons celestiais, se tornou participante do Espírito Santo. Irmão, está falando de um crente, mas caiu, impossível que volte. Presta atenção, sua atenção, porque eu preciso te ensinar isso para não ficar um negócio avulso. Esse caiu na originalidade, vai estar falando de apostasia. Fala comigo, apostasia. Apostasia, e apostasia no original, traz a ideia de divórcio. É uma separação, é uma quebra de aliança. É algo que, não sei se você conhece gente assim, que já foi crente, pai, o cara se perdeu de uma forma tão grande, que ele não quer saber de Deus, Deus para ele não é nada, ele já está longe, ele já está em outro lugar, ele já virou ateu, ele apostatou. Para esse, a Bíblia está dizendo, é muito difícil, esse que experimentou e perdeu, é muito difícil. Porém, olhando para a onisciência e soberania de Deus, eu percebo que aqueles que apostataram da fé, e de fato perderam uma salvação que era iminente, não tinham o seu nome escrito no céu. Porque você tem duas possibilidades. Você pode pensar que Deus escreveu o nome do Joaquim, mas sabendo que daqui a 20 anos ele iria apostatar. Não é que ele iria errar, não é que ele iria cair, não é que ele iria fazer igual Asaf, meus pés quase escorregaram, não é que ele teria alguma dificuldade, não é que ele passaria por um momento difícil, não é nada disso, está todo mundo sujeito a isso. Eu estou falando de apostasia, ele iria apostatar, já era, acabou, não quer mais saber de Deus e vai morrer assim, é o que a Bíblia está dizendo. Aí, Deus escreveu, mas sabendo que há 20 anos ia apostatar e ia apagar, ou que Deus escreveu o nome dele no dia em que ele apostatou, riscou na verdade, ou que na sua onisciência, Deus sabe de tudo, e na sua soberania, Deus possa nunca ter escrito. Porque o que tornou acessível a salvação em Cristo, e consequentemente ter o nome registrado no céu, foi o sacrifício feito na cruz, foi o sangue derramado por Cristo na cruz, e é este sangue
sangue que escreve, que carimba, que registra o meu e o seu nome lá no céu. E por isso a alegria de ter o nome registrado, de ter o nome escrito no céu, tem que ser muito grande. Sabe por quê? Porque eu já vi borracha apagar lápis, eu já vi liquid paper apagar caneta, mas eu nunca vi nada que possa apagar o sangue de Jesus do papel. Ei, o que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Oh, aleluia! Então, primeiro, irmãos, uma vez seu nome registrado, não sai mais. Segundo, quem tem um nome registrado no céu, não verá a segunda morte, nem sofrerá eternamente. Que maravilha, hein? Apocalipse capítulo 20. Diz assim, a partir do verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. Vai imaginando isso aqui. E não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto. Qual? O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo eterno. O lago de fogo é a segunda morte. Preste atenção agora nesse final. Passa aí. Ó. Aqueles cujos os nomes não foram encontrados aonde? Foram lançados no lago de fogo. Para aqueles que não têm o nome escrito nos céus, no livro da vida, o que lhes aguardam é um lago de fogo, é um sofrimento eterno. Creia você ou não, acredite você ou não, ache que isso é fábula ou não, ache que é balela ou não, creia ou não, não tem problema, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia que está afirmando. Vai chegar um dia que Deus vai abrir o livro, vai abrir o livro da vida, e quem não estiver com o nome registrado lá, serão jogados no lago de fogo eterno. E deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos voltar a pregar isso nos nossos dias. Nós precisamos voltar a pregar isso, a esse alerta nesses últimos dias. Porque às vezes nós estamos tão presos nas coisas da terra que nos esquecemos das coisas dos céus. Nós estamos tão viciados nas coisas da terra, que se não tiver uma chave de carro, uma palavra profética, um negócio que me faça levantar da cadeira, uma frase de efeito, para mim não está valendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus te trouxe aqui para dizer, não se preocupe com os registros da terra, não se preocupe com se o seu nome está escrito em alguns lugares da terra, se preocupe só de uma coisa, se o seu nome está escrito, registrado no céu. Por isso, a ênfase de Jesus em nos alertar sobre a alegria plena de ter o nome escrito nos céus, no livro da vida. Por quê, pastor? Eu já caminho para terminar. Porque quem tem o nome escrito, não tem lago de fogo eterno. Vou falar, quem tem o nome escrito, não tem sofrimento eterno. Chegar alguém, quem tem o nome registrado no céu, não tem inferno te esperando. Quem tem o nome escrito, tem alegria plena. Quem tem o nome escrito, tem paz que excede todo entendimento. Quem tem o nome escrito, vive
sem dor. Quem tem o nome escrito viverá eternamente sem choro, sem morte, diante do Senhor, desfrutando de toda a sua glória. Que a nossa alegria maior seja em ter Cristo como nosso suficiente Salvador e ter os nossos nomes por Ele registrados no céu. Dá um glória a Deus forte aí, irmão. Aplauda Jesus. Terceiro e último. Quem tem o nome escrito no céu, há uma nova Jerusalém lhes aguardando. Uou, aleluia, aleluia. Deixa eu fazer a dinâmica que eu gosto e você odeia. Fala para quem está do seu lado aí. Fala, ó. Eu não sei se o seu nome está escrito no céu. Aí você faz um sinal da cruz. Mas se tiver, tem uma nova Jerusalém te aguardando. Aleluia. O capítulo 21 de Apocalipse começa a falar sobre a nova Jerusalém celestial que nos aguarda. Que lugar é esse? Um lugar que não haverá choro, nem noite, nem morte. Deixa eu melhorar. Eu vou falando, você vai falando um amém. Se isso aqui não te empolga, irmão, eu não sei o que aconteceu com a gente aqui. Você não vai tomar ceia daqui a uns 2 domingos, 3, 4. Aqui no domingo da ceia. Vamos lá. Estou acabando. Pastor, mas você já falou desse texto. Eu vou falar minha vida inteira. Isso aqui precisa ser pregado todo dia. Presta atenção. A nova Jerusalém celestial que nos aguarda é um lugar que não haverá mais choro, não terá mais noite, não terá mais morte, não terá mais tristeza, não terá mais dor. Quem crê nisso aqui? Será um lugar inimaginável no pensamento humano. Eu tenho certeza que João, quando escreveu no Apocalipse, ele tentou trazer a revelação diante da nossa humanidade, mas com certeza é muito mais precioso e insondável. João, imagina ele olhando tudo aquilo, o céu, a glória, e ele começou, a rua é de ouro. Vou trazer para o entendimento. Os muros são de cristais. Oh, aleluia. Há pedras preciosas, tem brilho. Ele começou a trazer, porque é extraordinário. Eu não sei se vocês vão ver pessoalmente, mas eu vou ver pessoalmente, porque mais dias e menos dias, o rei rasgará os céus, voltará para buscar a sua igreja, e para aqueles que têm o nome registrado, vai se encontrar com o noivo, face a face. Uou! Ele começa a discorrer sobre essa cidade, em todo o capítulo 21, mas eu vou ler só os últimos versos, para a gente poder vibrar aqui e orar. Apocalipse 21, joga aí que eu vou ler com você aqui, a partir do versículo 21 também. Isso. Ele está falando da Nova Jerusalém. O lugar que, você acabou de falar aí para o pessoal, o lugar que aguarda. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Espera aí. Irmão, isso aqui é maravilhoso.
Porque hoje na terra, você tem aqui Rafael um templo, tem Assembleia outro templo, Congregacional outro templo, em qualquer cidade que você for tem igrejas, tem templos lá. Aí a Bíblia vai mais além, vai falar que eu e você somos templos do Espírito Santo. Mas olha só o que João está falando, quando ele chega no céu, Pedrinho, o lugar de crente, que na nossa humanidade, que é a primeira coisa que a gente faz? Se você chegar no lugar de crente, a primeira coisa que você faz, cadê a igreja? Onde o povo reúne, sim ou não? Quando João chega, ele pergunta, cadê o templo? Qual que é o lugar? Aí olha o que ele diz, eu não vi templo algum na cidade, estranho, um lugar de crente não tem igreja. Aí olha só, pois o Senhor, Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Aqui você tem tijolo, mas no céu, Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estará conosco, face a face. Aleluia! Aí olha como é que começa a melhorar. Onde que é a igreja do céu? No Senhor. 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. Ops, mas peraí, como é que é escuridão? Pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Ei, meu irmão, lá no céu não tem light, lá no céu não tem fio, lá no céu não tem eletricidade, não tem interruptor, não tem luz, não precisa de sol, não precisa de lua, porque o Senhor, a glória do Senhor é tão abrangente, é tão, oh, eu sinto a graça, é tão gigante, é tão extraordinária, que ela sozinha ilumina. Ela ilumina. Oh, que essa glória comece a iluminar o seu coração a partir de hoje, em nome de Jesus. Oh, Santo Deus. 24. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Atenção no 27. Joga aí o 27. Nela, está comigo? Nela quem? Cidade, Nova Jerusalém. Jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente, única é o quê? Fala unicamente. Não, calma aí, deixa eu te perguntar. Única é o quê? Aqueles cujos nomes, oh meu Deus, tem gente que já pegou, aquele cujos nomes estão escritos, estão registrados, tem gente entendendo, estão carimbados, aonde? No livro da vida do Cordeiro. Oh meu Deus do céu, para quem tem o nome escrito, registrado no céu, há uma nova Jerusalém te aguardando. Oh, agora você consegue entender o porquê que Jesus disse: se alegrem por terem um nome escrito nos céus. Se alegrem por ter um nome registrado no céu. Por quê? O registro no céu é a garantia de ingresso permanente para a Nova Jerusalém. Vou falar de novo. O registro no céu é a garantia de ingresso permanente na Nova Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa. Daqui a pouco tudo isso aqui vai acabar, irmão. Mais dias ou menos dias. Daqui a pouco tudo isso acaba. O mundo vai se findar. Cristo rasgará os céus e virá buscar a sua igreja, o seu povo. Que povo? Os que estão com o nome escrito. Deus vai vir buscar e Ele vai abrir o livro. E Ele vai olhar. Eu estou pregando aqui há 40 minutos ou mais. Apocalipse 20 fala que o nome que ele não achar, lago de fogo. Bíblia. Mas o 21 fala que os nomes que estão lá, unicamente, não entrará ninguém que faz nada impuro, unicamente, o que é isso? Não tem outra forma de adentrar ao céu, não existe outra forma de viver a eternidade, se não for por Cristo.
Ele é o que tem poder de assinar e carimbar o seu nome no céu. Jesus trouxe para os discípulos, e é o que está trazendo para nós hoje aqui, o quê? A alegria da salvação. Oh meu Deus do céu, o mundo é cheio de tristezas, o mundo é repleto de frustrações, o mundo está repleto de dores, de perdas, de acusações, de traições, o mundo está cheio dessas coisas, mas o meu nome, o seu nome, está registrado em um lugar, em que a eternidade nós iremos passar, aonde não tem choro, não tem dor, não tem morte, não tem separação. Oh meu Deus do céu! Uma vez me perguntaram, tinha um assunto relativo a isso, e eu cheguei, acho que foi na barbearia, e me perguntaram: João, pastor, o senhor tem certeza da sua salvação? Porque os meninos lá não tinham. Eu falei a barbearia que é. Tem certeza da sua salvação? Eu falei, claro. É claro. Eu tenho. Mas por quê? Você tem certeza da sua salvação? Por quê? Eu falei, cara, eu já quis desviar, mas não consegui. Eu já quis ir embora, não consegui. Eu já quis desistir, de vez em quando ainda quero, mas não consigo. Eu já quis chutar o pau da barraca, mas não chutei. Por quê? A salvação chegou. A salvação entrou no meu coração, meu irmão. Jesus entrou na minha vida e eu não consigo retroceder mais. Eu tenho todo o livre-arbítrio para poder ir embora, poder fazer o que eu quiser, mas eu não consigo. Então você tem certeza absoluta, Jesus me salvou. Irmãos, eu não sei se de letra cursiva, eu não sei se de letra de máquina, o que eu sei é, oh, aleluia, que quando Jesus disse aqui é graça, porque se o mérito fosse meu nome não estava lá. Se o mérito fosse teu, teu nome também jamais entraria lá. Se o mérito fosse nosso, a gente não passava nem perto da porta do céu. Mas o mérito é dele, é de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Quando todo mundo desistiu de você, Ele não desiste. Ele está de braços abertos, seja quantas vezes for, batendo a porta dizendo: se abrir eu entro, se abrir eu ceio com você, se abrir eu transformo o seu coração, se abrir eu restauro a tua alma. Oh, aleluia! O que eu creio é que quando Ele abrir o livro, vai estar lá escrito João Paulo de Oliveira Santos. Pode buscar, vai estar escrito Lucas Dornelas, pode buscar, vai estar escrito Vanilla, pode estar comigo aqui. Quando o Senhor abrir o livro, que o meu e o seu nome esteja registrado nos céus, nos céus. Oh, aleluia! A alegria da salvação, ela é muito potente. Porque, como eu disse, aqui na terra a gente se entristece. Aqui na terra a gente perde. Aqui na terra dói. Aqui na terra, irmãos, a gente é bom só enquanto está fazendo o que agrada o outro. Aqui na terra, nós somos apunhalados. São tantas coisas que nos rodeiam, que nos entristece, que nos magoa, que todos os dias tentam nos puxar para retroceder. Mas olha o que Jesus está dizendo, Júnior. Quando você tem a alegria da salvação em você, oh, aleluia, olham para você e não entendem, mas ele perdeu, mas aquilo acabou, mas o que estava pronto foi destruído, mas ele ainda está de pé. Está chorando nos olhos, mas as mãos continuam levantadas.
está com o coração apertado, mas os olhos ainda estão fechados em oração. Quem está entendendo isso aqui? Porque eu sei de uma coisa, irmãos, eu posso ser muito feliz na terra, eu posso ser muito triste na terra, não importa o que eu vou viver aqui, o que eu sei que já tem dia e hora marcada para esse tempo se findar, e na eternidade eu vou encontrar com o meu noivo, eu vou encontrar com o meu amado, eu vou viver na Nova Jerusalém. Ei, meu Deus do céu, Deus quer trazer alegria da salvação para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Se coloca de pé no seu lugar. Talvez você olhe e talvez você tenha a dúvida de muitos. Será que o meu nome está escrito no céu? Será que o meu nome está registrado lá? Irmãos, olha para a sua vida, olha de onde Deus te tirou, olha que todos os dias você busca renunciar, e ter o nome registrado no céu não quer dizer que é o nome de pessoas perfeitas, porque se perfeição for base para entrarmos no céu, já era, está condenado todo mundo, porque ninguém é perfeito, mas aquele que é perfeito, nos transforma em nossas imperfeições. Deus não quer que você viva uma vida de perfeição, Deus quer que você viva uma vida de transformação, todos os dias, porque o perfeito é poderoso para transformar. Eu não sei você, mas eu vejo a hora dos céus se abrirem, Cristo voltar, buscar a sua igreja, e eu vou subir. Deixa eu ver se eu acho mais alguém que vai comigo aqui. 1, 2, oh, aleluia. 3, só quem vai desfrutar dessa Jerusalém celestial. Só quem sabe que a salvação entrou e transformou a sua vida. Oh, aleluia. Talvez você já tentou desistir, não conseguiu. Você já tentou ir embora, não conseguiu. Talvez você já foi, ficou alguns anos, mas voltou. Ei, Deus tem salvação para você. Quem crê nessa palavra, em nome de Jesus, levanta as suas mãos e adora o Senhor nessa noite. Eu quero ver a face do Jesus, o Rei dos Reis. Declare isso. Eu sei que não vou mais chorar, pois os meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Eu vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Eu vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. O quê? Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E mesmo que eu sofra, mesmo que haja luta, nada vai me impedir de chegar ao céu, chegando lá. Eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Eu sei que não vou mais chorar, pois os meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Eu vou receber das mãos do meu Senhor
maior do que essa. O Rei dos Reis me alcançou. O Rei dos Reis me salvou. Entre bilhões de pessoas na terra, o Rei dos Reis olhou para mim, arrancou do lamaçal do pecado, me trouxe para a luz, me trouxe para o seu reino de amor. Essa é a maior alegria. Tem muita coisa para conquistar na terra, maravilha. Tem muita coisa para se fazer, glória a Deus. Mas que a nossa maior alegria seja em ter a convicção: meu nome está escrito. Eu tenho uma palavra para você. Você que um dia desviou, você que um dia parou, você que um dia achou que não era para você, ou você que nunca aceitou Jesus, mas está falando: eu quero um ingresso permanente nessa cidade. Em nome de Jesus, vem para Jesus aqui hoje. Sai do seu lugar e eu quero orar por você. Pastor, eu já fui uma, eu já fui duas. Quando era menor eu já fui, eu era adolescente eu fui, eu já fui umas 3 vezes. Eu saí, eu não consigo, mentira de Satanás. Venha quantas vezes for preciso, mas tome a atitude, porque vai chegar um dia, e no nome de Jesus eu declaro que é hoje, que a salvação vai adentrar no teu coração. Jesus vai restaurar a tua alma. Nós vamos adorar o Senhor agora, e eu quero dar esse tempo para você, em nome de Jesus, sair do seu lugar, correndo e aceitar a Cristo como seu Salvador, voltar para os caminhos do Senhor. Você sabe que a sua vida não vai ser mais a mesma. Então, em nome de Jesus, nós vamos estar adorando ao Senhor, e eu quero que você dê essa oportunidade. Você quer aceitar Jesus? Você que quer voltar para Jesus? Se você quer o seu nome escrito no céu, corre aqui em nome de Jesus. Corre aqui em nome de Jesus. Das mãos do meu Senhor, a minha coroa, o meu galardão, eu vou receber. Das mãos do meu Senhor, a minha coroa, o meu galardão. E mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Eu sei que não vou mais chorar, pois os meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Eu vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Dá tempo para você. Às vezes o inimigo, a primeira já está chegando aqui. Meu galardão, vou receber as mãos do meu Senhor a minha Talvez o inimigo está te enganando, você achando: eu não consigo, pastor, eu não sou digno ainda. Ei, ninguém é. Você dá o primeiro passo e Deus vai transformando a sua vida. Se você olhar para todo mundo aqui, todo mundo é ex alguma coisa, irmãos. Deus restaurou a vida de pessoas aqui, e Ele quer restaurar a sua também. Ele quer registrar o seu nome nos céus, e o primeiro passo é hoje, é agora. A primeira alma já veio, cadê a segunda? Deus quer salvar você. Não deixa para amanhã o que Deus quer fazer hoje. Não deixa para amanhã, a noite é essa, a noite é essa. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era. Eu sou quem Ele diz que eu sou. Levante a sua mão e cante isso. Minha história, Deus,
já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Dá tempo pra você? Dá tempo pra você? Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus, uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. Quero orar. A cruz é a caneta Olha a vida que Deus está e o salvando aqui sangue é a tinta. Uma Eu quero orar por carta você também. viva, uma superação Você escrita, que está na presença de Deus uma carta viva. e sabe quantas coisas te assolam para te fazer desistir. Deus tem uma unção de renovo sobre você hoje aqui. Você poderia desistir, mas não desistiu. E nem vai. Você poderia ter parado, mas não parou. E nem vai. Você poderia ter abandonado, mas não abandonou. E nem vai. Por quê? A salvação te alcançou. E quem a salvação alcançou não retrocede mais. Você pode até ter passeado por um tempo lá fora. Ah, meu Deus do céu. Eu estava conversando com uma pessoa hoje. E ela estava me falando isso, pastor, eu fiquei 10 anos desviado. Mas eu tinha tanto temor no meu coração. Eu não conseguia, eu falei, cara, quando você tem Deus, quando a salvação te alcança, quando Cristo vem, você pode estar até lá fora, mas você não tem paz para pecar. Você não tem paz para viver lá fora. Se talvez você se encontra assim, você está lá fora, não tem força para vir, mas você tem um temor, você sabe que tem uma palavra, uma semente em você, você não quer mais viver essa vida. Ei, a noite é essa. E decisões são você, é você que toma. Eu não posso decidir por você. Quem decide é você. Jesus está aqui para salvar e mudar a tua vida. Mas eu quero orar por renovo. Crentes que são todos os dias, assim como eu e você, tragado para desistir, para deixar. Mas a alegria da salvação vai tomar o seu coração. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, depois eu vou orar pelo meu irmão. Espírito Santo de Deus. Pai, eu tenho duas orações. A primeira é para os meus irmãos em Cristo. Pai, todos os dias o inimigo, ele quer nos destruir. Ele vem para matar, para roubar, para destruir, para desanimar, para mortificar, para ensurdecer as promessas do Senhor dentro de nós, para nos fazer conservar, como eu preguei semana passada, sobre a semente que o Senhor plantou sobre nós. Mas Deus, em nome de Jesus, assim como eu, muitos que estão aqui já tentaram desistir, já quiseram desistir, talvez ainda pensam, mas não conseguem, porque talvez eles ainda não sabem, mas há uma graça do Senhor sobre eles. Assim como Jeremias, nós estamos falando, há um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não posso abandonar, eu não posso deixar para trás. Deus, em nome de Jesus, cada coração cansado, cada mente saturada, renova agora em nome de Jesus. Traz renovo sobre os teus filhos. Traz um bálsamo sobre os teus filhos. Em o nome de Jesus. Que toda fortaleza do inferno caia por terra. Porque nós continuaremos caminhando. Continuaremos vivenciando a tua palavra, as tuas promessas, o teu evangelho. Em o nome de Jesus. Assim eu declaro sobre os teus filhos. Pai, eu quero orar pelo teu filho aqui. A tua palavra diz que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o teu Espírito. Senhor, Ele ouviu a tua palavra e tomou a atitude mais importante da vida dele. Pai, eu não sei se um dia ele foi crente, desviou, se um dia ele voltou, saiu de novo, eu não sei. O que eu sei é que ele está aqui na frente hoje. E eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, a salvação adentrará o coração dele. Acontecerá uma obra de dentro para fora. E que no nome de Jesus, todos os planos do inferno possam começar a cair por terra a partir de agora.
eu declaro que ele não irá retroceder mais. Momentos difíceis virão, tempestade nos assolarão, mas ele não irá retroceder, porque hoje os pés dele vão começar a se firmar na rocha. Eu declaro o teu bálsamo de justiça sobre ele. Eu declaro a tua salvação inundando o coração e a mente dele. E aqueles que o conhecem hoje não reconhecerão amanhã. Tamanha vai ser a obra do Senhor no coração dele. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. A Bíblia fala o quê? Quando um pecador se arrepende, tem festa onde? Se tem festa no céu, tem festa aqui também. As suas mãos lá em cima, o mais alto que você puder, porque para Deus, irmãos, não importa a quantidade. O céu se eleva quando tem 20, quando tem 200 e quando tem uma. E a gente também celebra. Em nome de Jesus, suas mãos lá em cima. No 3, você vai dar o maior aplauso, o maior glória a Deus da sua vida. 1, 2, 3, celebra o Senhor! Oh, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Deus falou contigo? Deus falou contigo? Irmãos, no dia que a tristeza bater, lembre-se de uma coisa: meu nome está registrado no céu. Que essa seja a minha alegria, a alegria da salvação. Jesus me salvou. Quem crê nessa palavra? Pela última vez, suas mãos o mais alto que você puder, e repete comigo com toda a sua força. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, toda riqueza e toda fama pertence a ti, Jesus. Celebra o Senhor mais forte.